Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa segunda aula, aula número 2, e vamos tratar aí a respeito da lei de formação da matriz genérica. Vem comigo! Vamos lá considerar esses últimos conceitos que nós vimos em sala de aula, a ideia de lei de formação da matriz genérica. Mas primeiro, o que é a matriz genérica? Lembrem que a gente vai ter uma matriz que vai ser pré-determinada por um endereço específico. Ela vai me servir para mostrar um endereço específico e ela vai ser criada a partir de uma ordem. O que é essa ordem? Na matriz, a ordem se refere ao número de linhas e colunas, ok? Qual é a ideia então? Eu tenho uma ordem específica e essa ordem é pré-determinada pelo número de linhas e de colunas. E cada um dos elementos dessa matriz, ele vai me apontar um endereço específico. Lembrem que a matriz, ela vai ter um elemento representado pelo A e J. Esse A e J, no caso do I, ele vai representar o número da linha. E no caso do J, ele vai representar o número da coluna. Por exemplo, imagine o seguinte, eu tenho o elemento A54, A54. Isso quer dizer que esse elemento está na quinta linha, já que o primeiro número é a linha, e ele está na quarta coluna, já que o segundo número é a coluna, ok? Nesse caso aqui, o meu I é igual a 5 e o meu J é igual a 4. Nesse caso específico. Então, o que é a matriz genérica? É a matriz que é criada a partir de uma ordem. E essa ordem vai me apontar um endereço específico baseado no número de linhas e colunas. Lembrando sempre que a forma que a gente tem de representar isso é por meio do A e J, onde I vai ser o número da linha e J vai ser o número da coluna. Nesse exemplo aqui que eu coloquei para vocês, nesse exemplo, o 5 é o número da linha, automaticamente o meu elemento está na quinta linha, e o 4 é o número da coluna. Automaticamente o meu elemento está na quarta coluna. Nesse exemplo aqui, no A54, nesse exemplo, o meu I é igual a 5 e o meu J é igual a 4. Matriz genérica é criada por meio de uma ordem baseado no número de linhas e colunas que vai me apontar o endereço específico do elemento que eu quero, ok? Mas o que é a tal da lei de formação? A gente vai ter uma lei específica para cada matriz, para cada uma, individualmente. Para cada uma, de maneira individual. Não vai ser uma lei que vai servir para todas as matrizes. Quando eu pedir uma lei de formação específica para aquela matriz, ela vai servir para ela. Se servir para alguma outra, vai estar na questão. Serve para essa, para essa e para essa. Mas inicialmente, a lei de formação ela é aplicada individualmente para cada matriz. Como é que eu entendo isso? Como é que eu encaro isso? Primeira coisa, quando a gente vai determinar a lei de formação, a gente tem que primeiro criar a matriz. Criar a matriz baseado na ordem dada. A gente primeiro cria a matriz baseada na ordem que foi dada especificamente anteriormente. Por exemplo, se eu quiser uma matriz A que seja 1 por 6, isso quer dizer que essa matriz tem uma linha e essa matriz tem 6 colunas. A matriz A1 por 6 genérica é essa matriz aqui, ó. A1
A12, A13, A14, A15, A16, ok? É a matriz que é 1 por 6, ordem 1 por 6. Ela tem apenas uma linha, veja aqui, ela só tem essa linha, mas ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Então, quando a gente vai determinar a lei de formação, primeira coisa que nós devemos fazer, criar a matriz de acordo com a ordem que foi dada anteriormente. A ordem já vai estar pré-determinada. Então, primeiro a gente cria a matriz. Antes de olhar para a lei de formação, primeiro passo é criar a matriz. Se eu estou dizendo que eu quero uma matriz 1 por 6, eu estou dizendo que eu quero uma matriz que tem uma linha e que tem 6 colunas. Nesse caso aqui, a minha matriz genérica 1 por 6 é exatamente essa matriz aqui, certo? Mas como é que nós vamos criar a nossa matriz a partir da lei de formação específica? Lembrem do seguinte, primeira coisa, a gente tem que criar, primeiro passo, nós precisamos criar a nossa matriz genérica. Primeiro passo que nós temos que ter. Precisamos criar a nossa matriz genérica baseada na ordem que já foi dada anteriormente, baseado na ordem dada, ok? Vamos criar a nossa matriz genérica baseada na ordem dada. Lembre que essa ordem dada, ela se refere ao número de linhas e colunas. A ordem é o número de linhas e colunas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, antes de olhar para a operação matemática da lei de formação, antes de olhar para isso, primeiro passo, criar a nossa matriz genérica baseado na ordem que foi dada anteriormente, ok? Primeira coisa, criei a minha matriz genérica. Só depois de criar a minha matriz genérica é que eu vou ver, só após criar a minha matriz genérica, eu vou ver que operação matemática foi dada na minha lei de formação, certo? Primeiro eu crio a minha matriz genérica, após isso, após criar a minha matriz genérica, eu vou observar que operação matemática eu tenho que realizar. Qual é a operação matemática que foi dada na minha lei de formação. Vamos entender melhor isso? Então, imagine comigo o seguinte exemplo. Pense que eu tenho a matriz 1 por 5. Isso quer dizer que a ordem da minha matriz é referente a uma linha e a 5 colunas, ok? Eu tenho a matriz genérica 1 por 5, onde a minha lei de formação A e J, a minha lei de formação A e J, será estabelecida por essa operação matemática aqui, ó. A e J, tal que A e J seja igual a I mais J ao quadrado, ok? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar primeiro a minha matriz. Antes de olhar para tudo isso aqui, ó, antes de olhar para tudo isso, primeiro eu crio a minha matriz específica. Lembrem que o mais importante nesse contexto, nessa situação, é primeiro criar a matriz. Vamos criar essa matriz aqui, ela tem uma linha e ela tem 5 colunas. Veja aqui comigo, ó. A matriz A, ela tem uma linha e 5 colunas. Matriz genérica com uma linha e 5 colunas. Primeiro elemento, A1, depois A12, A13, A14, A15, ok? Ordem 1 por 5. Ela só tem uma linha, veja aqui, só tem apenas uma linha, mas ela tem, ó, veja aqui comigo, observe que tendo uma linha, ela tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Então,
Primeira coisa que eu fiz, criei a minha matriz genérica com apenas uma linha. Ela só tem uma linha, minha matriz genérica, mas ela tem 5 colunas. Depois de criar a minha matriz genérica, que é o meu primeiro passo, eu vou observar qual é a minha lei de formação. Veja aqui comigo, ó. Primeiro eu crio a matriz genérica, depois eu observo a lei de formação. Que lei de formação é essa? Ela está dizendo que cada elemento A e J vai ser I mais J ao quadrado. Lembre que o primeiro elemento é o I e o segundo elemento é o J, ok? Então, a lei de formação dela vai ser I mais J ao quadrado. Vamos fazer isso? A vai ser igual, ó, primeiro elemento, 1 e 1, I mais J. 1 mais 1, 2. 2 ao quadrado. Depois, ó, A, 1, 2. 1 mais 2, 3. 3 ao quadrado. Depois, A1, 3. 1 mais 3, 4. 4 ao quadrado. A1, 4. 1 mais 4, 5. 5 ao quadrado. A1, 5. 1 mais 5, 6. 6 ao quadrado. O que foi que eu fiz? Observe aqui comigo qual é a minha lei de formação. A lei de formação é o elemento I mais J ao quadrado. I é o primeiro elemento, J é o segundo elemento. Veja aqui, ó. I o primeiro elemento, I é o meu primeiro elemento, J é o meu segundo elemento, ok? Primeiro elemento, segundo elemento. A minha lei de formação está dizendo que eu tenho que somar o primeiro mais o segundo elemento. Então, eu somei aqui, ó. Veja aqui nesse caso, nesse primeiro exemplo aqui, ó. 1 mais 1 é igual a 2. Mas na minha lei de formação, observe aqui, na minha lei de formação está dizendo que é elevado ao quadrado, ok? Então, eu vou ter 2 elevado ao quadrado. Meu primeiro elemento vai ser isso aqui, ó, 2 elevado ao quadrado. Segundo elemento aqui, ó, A1, 2. Eu vou somar de novo, 1 mais 2, 3, e elevar ao quadrado de acordo com a minha fórmula lá em cima. O terceiro elemento, ó, A1, 3. 1 mais 3, 4. 4 elevado ao quadrado. Depois, A1, 4, 1 mais 4, 5, 5 elevado ao quadrado. A1, 6, aliás, é isso mesmo, A1, 5, 1 mais 5, 6, 6 elevado ao quadrado, ok? Aí a gente vai e resolve essas operações aqui. Já estabeleci como é que vai ser cada elemento baseado aqui, ó, na minha lei de formação. Já estabeleci como vai ser cada elemento específico. Já vi qual é a operação matemática que eu tenho que aplicar nesse caso. Então, a partir daí, o que é que eu vou fazer? Eu vou, a ordem aqui é 1 por 5, para a gente não esquecer. A partir daí, eu vou resolver essa operação matemática aqui. Então, veja aqui comigo. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. 1 por 5. Deixa eu apagar isso aqui da tela para ficar mais fácil da gente visualizar tudo isso. Deixa eu apagar aqui para vocês entenderem bem, ok? Esse é o processo. Lembrem que, antes de eu apagar aqui para ficar claro para vocês, lembrem que eu vou ter uma ordem, olha aqui em cima, eu vou ter uma ordem. Primeiro eu crio a minha matriz genérica baseada nessa ordem. Depois de criar a minha matriz genérica, eu estabeleço pela minha lei de formação, pela operação matemática que é pré-determinada, quais são os elementos específicos dessa matriz que eu criei. Então, deixa eu apagar aqui para ficar bem claro para vocês, para a gente poder entender bem direitinho. Então, a gente vai ter a matriz 1 por 5, que tem a ordem especificada com uma linha e 5 colunas, que vai ser determinada pela lei de formação
A e J, onde A e J vai ser igual a I mais J ao quadrado. Essa matriz aqui, primeiro a gente cria a matriz genérica. A gente vai criar primeiro a nossa matriz genérica, A1, A12, A13, A14, A15, de ordem 1 por 5. Primeira coisa que a gente faz é criar a nossa matriz genérica baseada na ordem. Depois a gente aplica a operação matemática específica que foi dada a cada um dos elementos. Lembrando que o primeiro elemento é o I, o segundo elemento é o J. Então a gente vai ter aqui, ó, já que a operação matemática que a gente tem aqui é I mais J, a gente vai ter, ó, I mais J, 1 mais 1, 2. Na fórmula, tá dizendo aqui na fórmula, ó, que é I mais J ao quadrado, 2 ao quadrado. Depois, ó, 1 mais 2, 3, 3 ao quadrado. Depois, 1 mais 3, 4, 4 ao quadrado. Depois, 1 mais 4, 5, 5 ao quadrado. Depois, 1 mais 5, 6, 6 ao quadrado. Fechou aqui, colocou a ordem de novo. Aí a gente vai e resolve a operação. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Colocando a ordem aqui novamente. Então, a matriz A e J, 1 por 5, determinada pela lei de formação A e J, onde cada elemento é igual a I mais J ao quadrado, é exatamente essa matriz aqui, ok? Essa matriz aqui é a matriz A1 por 5, A e J, onde A e J é igual a I mais J ao quadrado. Então, o que foi que a gente fez? Considere aqui comigo, veja algumas considerações importantes, algumas coisas importantes que a gente fez. Primeira coisa que a gente fez, criamos a nossa matriz genérica. Primeira coisa importante que nós fizemos. Essa matriz genérica, ela vai ser baseada na ordem. E essa ordem, ela vai ser pré-estabelecida pelo número de linhas e colunas, certo? A gente tem uma matriz genérica que vai ser criada por meio de uma ordem, e essa ordem é pré-estabelecida por meio de linhas e colunas. Só depois de criar a minha matriz genérica, só após isso, eu vou considerar a lei de formação. Só após criar a minha matriz genérica, eu considero a minha lei de formação. Essa lei de formação, ela vai ser especificada por meio de uma operação matemática. Certo? Então, primeiro eu crio a minha matriz genérica, e essa matriz genérica é pré-determinada pela ordem. Essa ordem é especificada pelo número de linhas e colunas. Depois de criar a minha matriz genérica, eu vou observar qual é a minha lei de formação. Essa lei de formação sempre vai ser uma operação matemática. Então, eu vou aplicar essa operação matemática na minha matriz genérica que eu já criei. Primeiro eu criei a matriz genérica, vou considerar lá essa lei de formação, aplicá-la na minha matriz genérica e vou chegar ao meu resultado final. Vou chegar à minha matriz específica que eu estou procurando, ok?
Considerações importantes. Primeiro você faz a matriz genérica, depois você observa a lei de formação. Sempre nessa ordem, certo? Leve sempre em conta isso. Primeiro faça a matriz genérica e após a matriz genérica é que você observa a lei de formação, certo? Vamos ver alguns exemplos aqui? Vamos observar comigo, por exemplo, imagine aqui comigo que eu tenha, deixa eu colocar aqui, exemplo 1. Primeiro exemplo. Eu quero a minha matriz B. Veja aqui, como eu já disse antes, a matriz ela é sempre chamada por uma letra maiúscula. Não precisa ser só o A, pode ser qualquer letra. Normalmente a gente usa o A porque a primeira letra é mais fácil da gente visualizar. Mas pode ser qualquer letra. Então eu tenho a minha matriz B. A matriz B ela vai ter ordem 4 por 1. Ela vai ter 4 linhas e ela vai ter uma coluna, ok? E essa matriz genérica 4 por 1, ela vai ser estabelecida pelo elemento B. Lembre que a matriz é dada por uma nomenclatura de uma letra maiúscula e essa mesma letra maiúscula vai ser a letra minúscula que vai indicar o elemento. O elemento A e J na matriz A vai ser o elemento B e J na matriz B, ok? Lá na matriz A eu tenho o elemento A e J. Na matriz B eu vou ter o elemento B e J. Na matriz C eu vou ter o elemento C e J, certo? Sempre a letra maiúscula que estabelecer a matriz vai ser a mesma letra minúscula que vai estabelecer o meu objeto. Então eu tenho a matriz B, que vai ser determinada pelo elemento B e J, onde B e J vai ser igual B e J vai ser igual ao que? Deixa eu ver. I mais J mais 1. Ok? Essa é a minha lei de formação. A matriz B, ela tem 4 linhas, ela tem uma coluna. E os elementos B, eles vão ser dados por essa lei de formação aqui. I mais J mais 1. Lembre que o I é o primeiro elemento e o J é o segundo elemento. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, vamos criar essa matriz aqui, ó. A minha matriz B. Ela tem 4 linhas, então vai ser aquela matriz mais grandinha. Primeira linha, B, 1, 1. Por que é B? Porque é a minha matriz B. Se fosse a matriz A, ia ser o elemento A, ok? B1, B2, B3, B4, 1. Essa matriz ela tem 4 linhas e ela tem uma coluna, ok? Primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha. Já criei a minha matriz genérica B 4 por 1. Já criei a minha matriz genérica. Primeiro passo já foi. Depois disso, eu vou aplicar na minha matriz genérica a lei de formação que eu tenho, que é essa aqui, ó. I mais J mais 1. Já criei a minha matriz genérica, agora eu vou aplicar a minha lei de formação. Vamos lá comigo? Aplicar a lei de formação que a gente tem da matriz nessa matriz específica aqui. Vamos lá. Ó. Primeiro elemento, 1 e 1. Então, eu tenho aqui I e J. Vamos fazer direto? 1 mais 1, 2, mais 1 da fórmula aqui, 3, certo? 2 mais 1, 3, mais 1 da fórmula, 4. 3 mais 1, 4, mais 1 da fórmula, quanto é que dá? 5. Deixa eu aparecer aqui minha canetinha de novo que ela sumiu. Cadê minha canetinha? Volta, 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 pronto. 5. 4 mais 1, 5. Mais 1 da fórmula, 6, ok? Essa é a matriz 4 por 1. Logo, a matriz B, 4 por 1, B e J, dada pela fórmula I mais J mais 1, é essa matriz aqui, ó. B igual a 3, 4, 5, 6. Fechou a matriz, muito reto, né? Que vocês veem. 4 por 1, ok? Então, o que foi que a gente fez? Primeira coisa que a gente fez, a gente encontrou qual é a matriz genérica baseado na ordem. A ordem é isso aqui, é o número de linhas e o número de colunas.
Essa matriz genérica tem 4 linhas, veja aqui comigo, ó. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha. Essa matriz genérica tem 4 linhas e essa matriz genérica tem só uma coluna. Aqui, ó, só uma coluna, ok? 4 linhas e apenas uma coluna. Matriz B, 4 por 1, certo? Já sei qual é a minha matriz genérica. Depois de saber qual é a minha matriz genérica, eu vou aplicar na minha matriz genérica a minha lei de formação. A lei de formação que eu tenho, que nesse caso é o elemento B e J igual a isso aqui. I mais J mais 1. I é o primeiro elemento, J é o segundo elemento. Então, eu vou somar o primeiro com o segundo e depois somar mais um, que é da fórmula. O que é que eu tenho aqui? Observem aqui comigo. O que é que eu vou ter? 1 mais 1, 2, mais 1 da fórmula, 3. 2 mais 1, 3, mais 1 da fórmula, 4. 3 mais 1, 4, mais 1 da fórmula, 5. 4 mais 1, 5, mais 1 da fórmula, 6. Logo, a matriz genérica B, 4 por 1, dada pela lei de formação B e J igual a I mais J mais 1, é a matriz 3, 4, 5, 6, com ordem 4 por 1, ok? Espero que tenha ficado claro para vocês, que tenha dado para entender direitinho, tá bom? E por hoje é só, até a nossa próxima aula. Se ficaram com dúvidas, falem comigo. Um cheiro bem grande para vocês. Fiquem com Deus, meus amores.